Quanto menos custar melhor, até valeu a pena esperarmos tanto tempo. Caros amigos, um grande abraço. Que há outras montanhas mais altas para escalar. Isso é que é território! Isto é que é coesão territorial! Tem sido excepcional. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa segunda temporada do nosso podcast, o podcast da JTC Guimarães, o podcast excepcional. E não podíamos ter melhor convidado para começar esta segunda temporada a não ser o novo presidente da JTC Guimarães, o André Ferreira. Por isso, deixa-me começar com a pergunta da praxe, mas afinal, quem é o André Ferreira? Ora, muito obrigado, Zé, pelo convite. É um gosto estar cá hoje no podcast da JTC, a estrutura a qual eu agora tenho o desafio de liderar. Mas respondendo à pergunta, quem é o André Ferreira? O André Ferreira é um jovem de Guimarães que tem 26 anos. Sou de uma freguesia bem a norte do concelho de Gondomar. Neste momento trabalho no Porto, na área de gestão de projetos digitais. Sou formado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade do Minho e já ando na política há alguns anos. O André Ferreira juntou-se à JTC sensivelmente há 9 anos, tinha eu 17, e juntei-me à JTC com a missão de estar mais dentro da política e conhecer mais o que era uma estrutura partidária, neste caso uma juventude partidária, e também conhecer o PSD. Mas depois, antes de passar para esse seu percurso político, entre aspas, como é que descreves a tua infância em Gondomar? Quais são os principais momentos que recordas? Eu sempre fui um jovem, uma criança muito tímida, mas apesar disso sempre tive a oportunidade de conviver de perto com os poucos que éramos na escola, digamos. Eu tive a oportunidade de, a partir dos 3 anos, entrar no jardim de infância, não em Gondomar, mas já no concelho vizinho, na Paula Linhoso, onde conheci alguns colegas que depois acompanharam no ensino primário, e entrando no ensino primário, nós éramos 10 quando eu entrei, ou seja, éramos poucos na realidade, e hoje em dia ainda menos são, porque a população tem diminuído na freguesia onde eu resido, e também em Guimarães, infelizmente. Também. E qual foi a escola do ensino primário? Foi a escola primária de Gondomar. Nós tínhamos escola, infelizmente hoje já não temos escola primária também porque não há alunos suficientes, mas foi lá que foi a minha infância, foi naquela escola onde nós, na parte quando era o recreio, íamos todos jogar à bola, todos contentes. É uma história engraçada. Um dia calhou a minha vez de ir à baliza, que aquilo era a vez, basicamente era quase um dia eu, outro dia ia outro, e num dia que fui à baliza, por azar, fui encontrar um poste, e eu usava óculos, como uso agora, e consegui espetar os óculos aqui do lado e ter que ir ao hospital, levar pontos, etc. Foi um momento que tenho aqui como recordação, porque foi um momento intenso e interessante, porque eu na altura não me doía nada, não senti nada, para mim estava tudo bem, mas depois eu só sei lá um alvoroço porque estava a deitar sangue, etc. e tinha que ir ao hospital, e lembro-me muito sempre desse momento, porque essas coisas marcam-nos. Em memórias um bocadinho mais felizes, pelo menos que não envolvam tanto sangue. Isso não é que seja uma memória triste, não aconteceu nada que não seja normal quando uma pessoa não esteja a brincar, porque quando nós somos crianças e quando estamos nesta idade dos 6 aos 10 anos, é normal nós brincarmos, divertirmos com os colegas, e os momentos mais felizes, eu acho que a oportunidade de crescer num meio mais rural, ter a liberdade de sair à rua sem ter restrições, sem ter os pais atrás preocupados com o trânsito, com
com outras questões de segurança que não existem nas aldeias. As aldeias são muito seguras nesse sentido. As pessoas podem andar na rua à vontade, não há, são ambientes muito mais sossegados, muito mais calmos. O podermos brincar com a terra, digamos, podermos sujar as mãos, acho que são vantagens, e eu recordo muito disso, de eu ter tido a oportunidade de crescer numa aldeia. Acho que isso é fascinante, e agora conheço muito a realidade da cidade, e o facto também de trabalhar no Porto permite-me conhecer ainda mais, e é totalmente diferente o percurso de uma pessoa que vem de uma aldeia, daquilo que é crescer numa aldeia, do que é crescer numa cidade. E isso, só o facto de termos essa possibilidade de andar na rua com a liberdade total que nós queremos, podemos brincar com a terra, digamos, permite-nos ter uma infância muito mais feliz. Muito mais feliz. E depois, quando é que é o teu primeiro grande desprendimento dessa realidade rural? Quando é que começas a ter mais contacto com a cidade? Quando é que, pronto, abandonas mais por imposição de destino, não é? As tuas origens? Sim, felizmente isso acontece maioritariamente quando eu venho para a universidade, apesar de quando eu fui para o ensino secundário já estava fora daquilo que era o meu meio rural, a aldeia, não é? Estudei na escola secundária de Caldas das Taipas, mas apesar de estar a estudar na escola secundária de Caldas das Taipas, a minha vida era escola, casa, e depois os meus momentos de diversão, de passatempo, era com os colegas, e era sempre na freguesia. Claro que já depois, com a idade, né, depois as coisas vão mudando, a pessoa tira a carta, já tem autonomia, que também é outro problema que não nos permite vir à cidade ou conhecer a cidade e termos essa realidade da cidade. É a redução dos horários que existe. Nós não temos autocarros ao fim de semana, ou seja, se eu quisesse vir a uma atividade cultural, ou se eu quisesse vir ao cinema à cidade, eu não tinha essa oportunidade quando era mais jovem, e agora os jovens que vivem lá é a mesma coisa, porque não conseguem vir à cidade, a não ser que os pais os tragam, os familiares os tragam cá. E isso é ainda, aos dias de hoje, estamos no século XXI, é preocupante como é que isto ainda acontece, e estamos aqui ao lado da cidade e não termos autocarros ao fim de semana é incompreensível. Então, tu depois vais para a Universidade do Minho, em Azorém, não é? Exatamente. E porquê escolheste continuar aqui em Guimarães? Porquê que não escolheste outra universidade? A maioria dos meus colegas, aqueles que foram para a universidade, e não aqui, já não foram aqueles 10 que me acompanharam desde o ensino primário, desses 10 só 2 é que fomos, ou avançamos, infelizmente, e eu decidi ficar em Guimarães, se calhar um pouco contrariamente àquilo que era a maioria dos jovens querem quando são desta própria cidade. Preferem ir para outras realidades, ir para o Porto, ir para Lisboa, Vila Real, outras universidades, para também saírem de casa, conhecerem algo novo, terem mais liberdade. Mas eu também tive sempre a vantagem de que eu a partir dos meus 18 anos, a partir do momento que tive autonomia para me deslocar, tirei logo a carta, também em casa tive a liberdade para estar à vontade e não ter a preocupação de ter que chegar todos os dias às 7 da tarde a casa porque tinha jantar na mesa e tinha que ir jantar às 7 da tarde. Não, tinha liberdade, se precisasse ficar até às 10 ficava. Se tivesse uma festa, porque sabemos que é assim, ainda bem que é assim, é a universidade, também há festas, e tivesse que chegar a casa às 5 ou 6 da manhã, também tinha essa liberdade. E isso também me permitiu decidir ficar em Guimarães, e também, claro, pela reputação da universidade, porque sabemos que a Universidade de Minho é uma excelente universidade, tem excelentes professores, tem excelentes cursos, e decidi envergar aqui a área de engenharia. Foi uma área que eu sempre gostei, a área de informática. Eu já quando era mais novo, ainda andava no ensino básico, eu frequentei um curso na área da informática, lá no ATL, na freguesia, e, ou seja, já é desde pequeno que tenho este bichinho aqui da informática. Não é uma coisa que surgiu do nada. Eu lembrei-me,
olha, vou para a informática porque até agora é a área da moda, estou a falar em informática, mas na realidade aquilo que eu estudei foi sistemas de informação e são coisas diferentes, é importante referir, mas já não é de agora que tenho este bichinho da área das tecnologias e decidi entrar aqui na Universidade de Minho porque estava próximo de casa, estava bem, também uma coisa é certa, os custos foram menores e tendo custos menores também me permitiu ter outras vantagens de ter capacidade, lá está, se calhar até para fazer mais um jantar de amigos ou outro, porque se calhar estivesse fora, com a mesma qualidade de vida não conseguiria tê-la, porque ia ter que pagar uma renda e as locações ao fim de semana, se quisesse cá vir, iam ficar mais caras, ou seja, também foi uma vantagem financeira para os meus pais, neste caso, ficar perto, mas para mim também por ter a possibilidade de gerir melhor aquilo que era o dinheiro que eu tinha para E porquê, e depois, portanto, porquê é que entraste para a JSD? Já disseste um bocadinho as razões, não é? Mas por isso agora gostava de falar mais como é que entraste para a JSD? Como eu disse, eu entrei na JSD, tinha 17 anos. Isto é de família. O meu avô fez parte muitos anos do executivo da Junta de Freguesia de Gondomar, já há mais de 25, 30 anos. E depois o meu pai decidiu também fazer parte, candidatar-se. Candidatou-se várias vezes, até que obteve sucesso e conseguiu fazer parte do executivo. E foi aí, porque eu desde pequenino, desde que o meu pai se meteu na política, lá na freguesia, eu sempre andei atrás dele nas campanhas. Depois da primeira campanha, porque eu era muito novo, ainda era uma criança, andava atrás dele, literalmente, e depois comecei a gostar, a perceber o que era a política, a perceber o que ele fazia, e para mim, acima de tudo, ajudar os outros, porque é isto que é a política, é ajudar os outros. E quando eu percebi que era isso, percebi que era algo que eu queria fazer, era poder ajudar os outros. Entrei aos 17 anos, depois também, ainda antes sequer de me ter juntado à JSD, comecei a participar nas Assembleias de Freguesia, apesar de eu ainda não perceber muito o que era aquilo, eu gostava sempre de ir atrás do meu pai e sentar-me lá numa cadeira e ficar a ouvir o que é que eles tinham a debater, os problemas da freguesia, quando eu era muito jovem ainda, e depois eu dizia que quando fizesse 18 anos e tivesse carta e autonomia para vir à cidade, porque é o que nós dizíamos lá, vamos à cidade, é o termo que usamos, que iria à sede do PSD e iria militar na JSD. E dizia aos 18, porque era o momento que eu ia ter autonomia para me deslocar, porque se eu pudesse ter feito antes, tinha-o feito. E fiz logo aos 17, porque houve um dia que vim cá à sede do PSD com o meu pai, e estava cá o presidente da JSD, e quem era na altura? Era o Xana, o Alexandre Vargas da Cunha, e militei-me logo, preenchi a ficha, e então desde os 17 anos que estou nesta casa e pertenço a esta casa. Ou seja, esta é um pouco da minha história, o porquê de eu me ter juntado à política. Sim. E porquê que decidiste candidatar-te à JSD Guimarães? Foi um desafio. Acho que ao fim de alguns anos de acompanhamento de muito perto daquilo que foi o trabalho das comissões políticas, quer do Tiago Laranjeiro, quer do Eduardo Fernandes, percebi que seria uma oportunidade também de eu deixar a minha marca, de juntar um grupo de pessoas com o qual eu sei que posso contar com dedicação e trabalho, e preparar e apresentar propostas para os jovens vimaranenses e, acima de tudo, defender os vimaranenses. Isso é o que mais me motiva enquanto líder desta estrutura agora, e também o motivo de me ter candidatado, é poder defender as causas dos jovens vimaranenses. Nós temos algumas preocupações, e tenho duas essencialmente que são o foco neste momento, que é o emprego e a habitação. E primeiro sempre o emprego, porque neste momento o município não está preocupado em atrair empresas que tragam trabalho qualificado, e vemos que estamos a perder população, já referi isso, e vemos Braga a crescer de uma forma brutal, com empresas que têm contratado 300 e 400 engenheiros, e nós aqui em Guimarães,
eu desconheço pelo menos uma empresa que tenha sequer 200 engenheiros a trabalhar. E o trabalho qualificado acho que devia ser uma das preocupações do nosso município, em trazer empresas nesse setor, e não tem acontecido. E mesmo no setor têxtil, que é o setor macro do nosso município, que também não vemos que está muito monopolizado nesse setor. Se esse setor abranda, o município abranda, e isso é preocupante. Nós temos que diversificar isso, temos que perceber que Guimarães tem que ter uma estratégia diferente a esse nível, ao nível do emprego. Acho que precisamos perceber que nós temos um polo de engenharia em Guimarães, da Universidade do Minho, que forma centenas de engenheiros todos os anos, e depois esses engenheiros não conseguem ficar em Guimarães porque não têm onde realmente trabalhar e são obrigados a ir para Braga, Famalicão, Porto e etc. E muitos até para o estrangeiro. E infelizmente Guimarães não está a ter essa capacidade. Eu tenho colegas que moravam em Guimarães, que nasceram em Guimarães, com pais guimaranenses, e que neste momento já estão em municípios vizinhos, que foram alugar casa em municípios vizinhos porque estão a trabalhar nos municípios vizinhos. E isto a mim preocupa-me. Eu próprio tenho que ir trabalhar para o Porto. Um exemplo disso, quem me dera dizer que estava a trabalhar em Guimarães, numa empresa de Guimarães, era o meu maior orgulho, mas infelizmente Guimarães não consegue ser competitivo a esse nível ainda. Sim. E agora outra pergunta, que é: em que medida tu, como presidente de uma juventude partidária que tem muito impacto em Guimarães, portanto como voz de uma enorme parte dos jovens do nosso concelho, o que é que tu podes dizer a esses jovens, como é que podes dizer a esses jovens para confiarem em nós, para se juntarem a nós? Eu acho que é importante eles olharem para aquilo que é a base, primeiro, do PSD, e comparar essa base com os outros partidos e perceberem realmente onde é que se identificam. E não é difícil um jovem identificar-se com a JSD e com as linhas que são as do PSD. Nós apoiamos a educação fortemente. Nós queremos estar, o PSD e a JSD, é estar de perto com os jovens, perceber quais são as suas dificuldades. A JSD neste momento está a reunir com os candidatos e já com os presidentes, aqueles que já aconteceram as eleições das associações de estudantes do ensino secundário, para percebermos quais são as suas dificuldades, percebermos como é que a JSD os pode ajudar, porque nós temos voz ativa e a JSD é isso, é uma voz ativa junto do município, junto da Câmara Municipal. Eu, enquanto membro da Assembleia Municipal, onde temos também a Sofia Teixeira e o Zé Pedro Salazar, militantes da JSD que participam ativamente das Assembleias Municipais, podemos ir lá e defender aquilo que são os problemas dos jovens no âmbito da educação. Se têm problemas na escola porque não têm condições e é necessário fazer obras ou reabilitar, se o material não é suficiente, principalmente nos cursos de artes, sabemos que têm muitas dificuldades, por vezes, os pais em financiar todo o material escolar, porque é mesmo muito caro, e nós temos que reivindicar isto junto das entidades que podem ajudar. E neste caso é o município, é a Câmara Municipal, e esta é uma das áreas que a JSD está atenta. Mas não só, todas as áreas afetam os jovens. A mobilidade afeta os jovens, porque os jovens têm que se deslocar. A habitação afeta os jovens, porque os jovens têm que se deslocar. O emprego afeta os jovens, porque os jovens têm que ter um trabalho. E há muitas mais, e todas as áreas que envolvem os jovens, porque nós somos o futuro, nós vamos crescer, nós vamos envelhecer, e mesmo aquelas que não nos afetam agora diretamente vão nos afetar no futuro. Até a própria estratégia do município nos lares, mas paralelamente agora às creches, isto importa-nos, porque nós agora temos 16, 17, 20, 25 anos ou 30 e vamos querer ter filhos e vamos querer perceber onde é que vamos ter capacidade para deixar as nossas crianças, os nossos filhos, quando formos trabalhar. Ou seja, temos que estar preocupados também com as creches, mas também temos que estar preocupados com os lares, porque os meus pais, que agora têm 50 e poucos anos, vão envelhecer e também têm que estar preocupados se o município tem uma boa estratégia ou não, para daqui a alguns anos, se for necessário,
ter lares suficientes para termos os nossos idosos. E eu próprio, quando for idoso, também quero ter condições para isso. Ou seja, todos os temas são de juventude. Claro que há uns que são mais relevantes que outros no momento em si. E neste momento, para mim, identifico dois que comecei, que é o emprego e a habitação, que é o que mais estão a afetar os jovens. Claro que a mobilidade é um problema em Guimarães e todos sabemos disso, mas se nós não temos emprego para atrair os jovens e não temos habitação a preço sustentável para eles também virem morar para o nosso município, até podemos ter a melhor mobilidade do mundo, mas se não os conseguimos trazer para Guimarães não serve de nada. É a minha perspectiva. Ok. Eu estava a rir por causa da próxima pergunta que te vou colocar, que é qual é o teu maior sonho, sendo que não podes dizer ganhar 4.000 euros brutos no primeiro emprego como um assessor aqui de uma ministra, não é, do Partido Socialista. Nós não temos esses méritos, entre aspas, mas qual é o teu maior sonho? Acredita que, e eu já disse isso há pouco, é ter a possibilidade de fazer família em Guimarães, ter uma família em Guimarães, e acho que isso neste momento não é possível para mim. Pelos motivos que eu já disse, não consigo trabalhar em Guimarães, e morar em Guimarães já me fica ao preço de morar no Porto, quase. Ou seja, não me compensa neste momento estar em Guimarães, porque eu posso vir morar para Guimarães, mas tenho que me deslocar todos os dias para o Porto. Ou seja, eu gostava que Guimarães me desse condições para eu poder ficar em Guimarães. É que eu vou voltar sempre a estes dois temas, porque para mim isto é o mais importante. Mas respondendo diretamente à pergunta, o meu maior sonho é ter a possibilidade de fazer vida em Guimarães. E claro que os guimaranenses que me vão ouvir vão dizer, mas há 150.000 pessoas que moram em Guimarães e que fazem vida em Guimarães. Eu vou responder, é verdade, mas dessas 150.000 pessoas, a quantidade de trabalho qualificado que existe em Guimarães é muito reduzido. Ou falamos de microempresas, onde tem 5, 6, 7, 10 ou 12 trabalhadores no máximo, e dessas 12 temos uma pessoa qualificada. E neste momento Guimarães não tem capacidade para todos os engenheiros que são formados em Guimarães, pelo menos para todos os guimaranenses que são formados, menos na área de engenharia. Isso é certo, que Guimarães não consegue acolher todos os guimaranenses que estudam na área de engenharia e querem trabalhar e viver em Guimarães. E isso preocupa-me mesmo, e gostaria de poder contribuir para isso, e só podemos fazê-lo de uma forma, que é mudar Guimarães em 2025, que eu acho que ganhando a Câmara, acho que Guimarães precisa disso urgentemente, precisa de uma estrutura renovada, porque esta estrutura está desgastada, já não consegue pensar a longo prazo. Pensámos, e o nosso Presidente de Câmara neste momento está muito focado ainda na capital verde europeia, e é uma coisa importante, o tema do ambiente é uma coisa muito importante e muito debatida e falada nos dias de hoje, mas não é só isso, é preciso tudo o resto. Claro que temos de ter uma cidade sustentável, claro que temos de ter uma cidade verde, como é lógico, um município verde, como é lógico, mas paralelamente a isso tem que haver uma série de preocupações que têm que ser analisadas e trabalhadas. E volto ao mesmo, habitação e emprego é a minha maior preocupação, e o que mais me orgulharia era que Guimarães crescesse a esse nível e eu pudesse vir para Guimarães. Ok, começámos com a pergunta da praxe e agora acabámos também com a pergunta da praxe, que é o que dizem os teus olhos? Isso é sempre uma pergunta muito difícil de responder, mas os meus olhos dizem que os guimaranenses vão acordar em 2025 e vão perceber que Guimarães precisa de uma mudança, que Guimarães precisa de ver um PSD no poder para perceberem como é que o município pode crescer, evoluir e ter boas condições para todos, desde os mais novos ou mais velhos. Temos exemplos vizinhos disso, que estão a crescer de uma forma brutal, que tiveram mudanças a este nível, e que
e que Guimarães precisa disso. Nós não podemos estar aqui no meio, nós temos um quadrilátero, que é Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão, e neste momento só falta mudar Guimarães. E eu acredito que os guimaranenses, e é mesmo isto que dizem os meus olhos, é que em 2025 os guimaranenses vão perceber que é necessária esta mudança, que nos vão apoiar a todos, que vamos trabalhar para que isso seja possível e ajudar Guimarães a crescer. Esse também é um dos meus grandes objetivos. Obrigado. Ok, e entre o sonho de mudar Guimarães até ao sonho de constituir família, este foi mais um podcast excepcional da JTC Guimarães. Agradeço a tua presença e podemos prometer que tanto tu como eu, como toda a JTC Guimarães, está contigo e vamos em frente. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero qualidade, faça qualquer coisa que você quiser. Quanto menos custar melhor, até valeu a pena, esperamos tanto tempo. Caros amigos, um grande abraço. Que há outras montanhas mais altas para escalar. Isso é que é território! Isso é que é coesão territorial! Tem sido excepcional.